Pod Gestão, a terceirização em foco, dentro do programa Eleições 2024. Hoje, um grande prazer receber em nossos estúdios a Luana Dene, ela que é candidata a vereadora aqui na capital paranaense, em Curitiba. E nós vamos conhecer um pouco mais o trabalho da Luana, as suas propostas. Lembrando, Pod Gestão, a terceirização em foco é uma realização do Cinepress, Instituto Mais Brasil e do Sindepresta em Paraná. Começando então, Luana Dene. Quem é a Luana Dene? Oi, Rossi. Então, Luana Dene é uma moça da periferia, mãe, esposa, filha, e que vive a realidade das pessoas da periferia. Sou trabalhadora, sou sindicalista, né? Tenho muito orgulho de dizer que essa oportunidade que me surgiu de trabalhar no sindicato me ensinou muita coisa, principalmente lutar pelos meus direitos. Qual sindicato? Sindicato dos frentistas, do Simpospetro, né? Aprendi muito a lutar pelos direitos do trabalhador ali, é uma escola e vai ser ainda muito, que eu tenho muito a aprender ainda, né? E quando surgiu essa oportunidade, eu falei assim, eu pensei, né? Será que eu vou dar conta e tal? E aí, hoje em dia, nessa caminhada, fazendo as minhas visitas, eu percebi que eu nasci para isso. É minha, faz parte da minha história, é meu, entendeu? É, Por que que eu topei isso? Meu pai, né, nos anos 90, mais ou menos, ele era uma liderança muito importante na região onde eu moro, que é no SIC, ali no Barigui. Então, eu já cresci acompanhando ele lutando pelos trabalhadores, pelo povo que precisava, né? E aí tinha um espaço lá e um matagal lá, né? E que tinha muito o caso de assalto, desova de corpos. E a gente sabe que essa é a realidade da periferia, né, gente? E aí, meu pai, junto com outras lideranças, resolveu ocupar esse espaço e dar moradia para as pessoas que precisavam. E então, lá pelos anos 90, ele ocupou esse espaço, deu moradia e colocou o nome dessa vila de Vila Luana. Hoje em dia, se você for na Vila Luana, é um lugar onde tem UPA, tem lotérica, tem mercado, tem o módulo policial, tem o CRAS. Então, a Vila Luana, ela é meio que o coração ali do Barigui, porque tudo que você precisa tá ali na Vila Luana. Ou seja, a Vila Luana é uma homenagem a você. Sim, foi mesmo, é isso mesmo. Eu tenho muito orgulho de contar essa história. Toda vez que eu conto, assim, onde eu vou fazer visita, eu sempre conto essa história, porque faz parte da minha vida, então eu tenho que contar, né? Correto. E com o coração cheio de amor. É, E quando surgiu isso, eu falei assim, vou seguir os passos do meu pai. Meu pai é um cara que, onde eu vou, eu levo ele comigo, ele fica olhando, assim, quando eu conto a história dele com o olho brilhante, assim, isso enche meu coração de amor, né? E me dá a força para não desistir, né? Que é por ele, né, pela minha família, por todos e pelas pessoas que estão confiando no meu trabalho. E a pergunta que nós fazemos para todos e todos que vêm aqui no nosso podcast. Por que eu quero ser vereadora? No caso, a Luana. Por que você quer ser vereadora, Isso é Luana? importantíssimo, né? Porque eu quero ser a porta-voz das pessoas da minha comunidade, das pessoas que eu represento. E quem são as pessoas? São os trabalhadores, principalmente os da minha categoria, os frentistas, que vêm sofrendo ataques, não sei, todo mundo está acompanhando. Infelizmente, teve até um assassinato agora recentemente no menino Felipe. Lamentável. Pai de família, filho, né, que por um ato covarde de uma pessoa totalmente desequilibrada, por motivo fútil, o cara chega e tira a vida de um trabalhador. E não é o único caso, né? Esse foi o caso extremo de morte, mas tem tido muitos casos de agressões. Então, por ser recorrente, a gente falou assim, não, a gente precisa de alguém da nossa categoria dentro da Câmara Municipal para a gente poder ter voz, né? E também pelo povo da minha periferia, né? As mulheres, as mães trabalhadoras, as negras, né? A gente enfrenta uma luta diária, né? Todos os dias a gente está lutando, todos os dias. É uma luta para conseguir uma vaga numa creche, é uma luta para poder pegar um ônibus lotado todo dia para ir poder trabalhar. É uma luta quando você precisa ir numa UPA e tem que ficar de 6 a 8 horas esperando, né? Então, é por essas pessoas que eu resolvi enfrentar isso daí, né? E Luana, quais são seus projetos? Cara, Suas propostas, né? No projetos ainda não posso dizer, porque ainda você não foi eleita. Não, exatamente. Mas quais são as suas propostas? O que você pensa uma vez a Luana eleita? Né, ela passa a ter mandato. Sim. Então, quais são as suas propostas para que os nossos eleitores, nossas eleitoras, possam dizer, não, eu
eu vou confiar na Luana Dene, Sim, porque essas sim. propostas vêm de encontro àquilo que eu preciso. Então, a principal, que é uma das bandeiras que eu tenho levantado muito, que é onde eu vou, as reuniões, eu tenho falado muito, é a questão da regularização das casas, né, dessas pessoas que moram em área de ocupação, né? Seria uma regularização fundiária, então. Isso, exatamente. Por quê? Porque eles enfrentam, desculpa, eles enfrentam uma dificuldade de poder, às vezes, vender a propriedade. Às vezes eles já moram lá há mais de 30, 40 anos, são donos da residência, entendeu? Mas eles não conseguem vender porque não tem documentação. Quando eu converso com as pessoas, assim, a maioria fala assim: eu só quero um documento que eu possa dizer, ó, é meu, entendeu? E aí eu sempre pergunto para eles assim, sabe, que se a gente fazer esse documento, você vai ter um custo, você vai ter que pagar um IPTU, né? E eles estão dispostos, eles querem estar dentro da lei, eles querem estar regularizados, entendeu? Então essa é uma bandeira muito importante. Aonde eu moro, a minha casa, eu já moro lá, pô, era da minha avó há mais de 45 anos, a gente também não tem documentação, entendeu? Então a gente precisa, o povo que mora na periferia, ele necessita, ele quer documentação legal da sua residência. Então essa é uma coisa muito importante que eu vou lutar com certeza para isso, né? Essa é uma das propostas. E Com tem certeza. mais? Então, são várias. Questão de segurança para os trabalhadores em postos de combustível. A gente tem que lutar por isso, com certeza. Teve o caso da Guadalupe, há um tempo atrás, acho que foi em novembro, que a gente conseguiu fazer uma audiência pública na Câmara Municipal. São 38 vereadores, dois só que ouviu a gente. A gente falou o que a gente precisava e o que aconteceu ficou por isso mesmo, né? Não digo que. Não sei se é falta de vontade, não sei de te dizer o que que é. Mas eles poderiam ter feito alguma coisa para nos ajudar. Porque a classe trabalhadora não é só a nossa, não é só o frentista que enfrenta isso, essa falta de segurança. São várias, todos enfrentam, todos os dias. Então eles podiam ter um olhar mais, né, sei lá, específico, um olhar mais amoroso, mais gentil, mais. Não sei o que é a palavra certa ali, né? Porque parece que eles não estão Aham. nem aí. Essa é a realidade. A gente vê o sentimento que a gente tem é que eles não estão nem aí, né? Nossa. Bom, mas dentro disso tudo, assim, você me diz o seguinte, até eu queria entrar um pouco mais nessa área de segurança, Uhum, porque recentes pesquisas uhum, entre o eleitorado em Curitiba, ele uhum, aponta justamente isso. A primeira questão, a falta de segurança. uhum, Depois vem a questão de saúde, da educação, uhum. a questão até do trabalho e especificamente então nessa questão de segurança, você tocou em alguns assuntos que nós vimos Uhum, recentemente mesmo, essa questão de um trabalhador ser assassinado e uhum. dessa trabalhadora, pelo que eu entendi, o que que aconteceu com essa trabalhadora? Porque teve um outro caso de um trabalhador que levou uma garrafada, Foi mesmo, o Heraldo. assim É, também, do nada, simplesmente porque ele pediu alguma coisa para o foi, cliente e o exatamente. cliente veio agredir. E qual que é o trabalho, como você é dirigente do Simpospet, que é o sindicato Uhum, laboral da categoria, que uhum. representa todos os frentistas aqui em Curitiba, região metropolitana e litoral, como que é o trabalho do sindicato, você como dirigente? Como que vocês fazem para proteger esse trabalhador? Primeiro, né, como a gente teve vários casos, a gente fez uma cartilha com um protocolo de como que ele deve agir nessas situações, né? Porque até então eles não sabiam como que ele podia procurar o sindicato, que ele tinha que fazer um boletim de ocorrência. Então a gente fez uma cartilha e levou para todos os trabalhadores essa informação, já é uma base, né? O caso da Guadalupe que você citou, ela trabalhava na parte da madrugada. E aí chegou dois clientes, já estavam alcoolizados, tal, e com um carro de som e fazendo muito barulho. Ela pediu educadamente para eles desligar o som, e, né, porque não pode, até tem proibido por lei. E aí o cara não gostou e foi e deu um tapa nela, né? O do Heraldo é outra coisa mais absurda ainda, né? Que ele tinha limpado o banheiro da loja, o banheiro era bem do lado do caixa, onde estavam as mulheres fazendo a cobrança ali, né? As balconistas ali. E aí na hora que ele saiu do lado do fundo da loja, ele passou e viu o rapaz no banheiro com a porta aberta, usando o banheiro com a porta aberta. E aí ele foi e pediu pro rapaz, olha, senhor, o senhor pode fechar a porta quando você está usando o banheiro? Porque aqui é uma loja pública, Uhum. tem mulheres aqui, e isso foi o motivo
pro cara... Útil, dessa maneira, então. Foi o motivo pro cara chegar e jogar uma garrafa de longe, que o Heraldo levou, acho que foi 8 pontos na testa e mais 6 no supercílio, e quase perdeu a vista, porque a garrafa estourou, e aí foi pedaços de caco de vidro dentro do olho dele. E aí o trabalho do sindicato é dar toda essa assistência. Assistência, sim, a gente fornece advogado, psicólogo, porque causa um dano. Claro, entendeu? Da estrutura toda, tudo que ele precisa, o sindicato fornece. E no caso do empregador, né? O posto de gasolina tem um dono. Ele dá alguma assistência para esse trabalhador? Então, acredito que sim, né? Porque é o que acontece. Já teve casos da gente chegar no posto e o gerente tá meio assim, meio arisco e tal. Por quê? Porque eles são empregados também, né? Tem Sim. alguém que manda ali. O primeiro caso, que eu acho que, se eu não me engano, foi o do Juan Pablo, a gente teve dificuldade para conseguir acesso às imagens, né? Porque eu acho que o dono acredita que possa expor, né, a empresa dele e tal. A gente teve dificuldade para ter acesso ao próprio Juan, porque daí foi um advogado que a empresa forneceu, entendeu? Mas quando a gente consegue ter acesso ao trabalhador, quando o trabalhador... Porque depois que aconteceu isso daí, vários trabalhadores agora, antigamente eles ficavam calados, eles tinham medo de denunciar, ou por vergonha, ou por medo de perder o emprego. Agora não, qualquer coisinha eles, tô ligando lá, eles ligam no sindicato, aconteceu isso, isso e isso. E vão atrás, porque eles sabem que eles têm direito de correr atrás disso daí. Que a gente não é... Pô, o cara sai de casa, deixa a família, esposa, marido, filhos, para prestar um serviço para a comunidade. E o cara chega lá e acha que é o dono da vida deles, que pode chegar e faltar com respeito e tal. Não é assim que funciona, né? Mas com certeza, com certeza. E, Luana, voltando ao tema eleições, você é candidato que já foi candidato ou é candidato pela primeira vez? Como é que é? Pela primeira vez. Pela primeira vez. E tá sendo um desafio, assim, no começo, assim, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que loucura. Mas agora eu tô adorando. É aquilo que eu falei pra você no começo. Eu nasci... contato com as pessoas. Sim, é isso mesmo. Cara, é surreal você chegar... Ontem, cara, eu fui na casa de uma família no Cajuru. Só faltou estourar foguete na hora que eu cheguei, sabe? Ela chegou! E aí eles gritavam o meu nome, meu número. E aí eu tava meio travada assim, sabe? Daí eu falei assim, nossa, é isso, cara. Parecia que eu tava na minha casa com a minha família. Sabe quando você chega e fica à vontade pra poder conversar? E todo mundo, eu falava e todo mundo olhando pra mim, assim, prestando atenção. Porque você sabe que essa coisa de política é complicado, né? Às vezes você fala assim, vamos fazer uma reunião, vou juntar 20 pessoas. E aí dá a impressão que a grande maioria tá ali meio que obrigado. Não é por vontade, por amor. Sim. E aí, quando eu chego nos lugares assim como foi, é gratificante. Eu falo, não, é isso, eu nasci pra isso, eu vou até o fim, né? Como é a minha primeira tentativa, se não der certo, né? Eu tenho fé em Deus que vai dar certo, tô trabalhando pra isso. Mas se não der certo, eu não vou desistir. Daqui 4 anos eu tô ali de novo. É assim mesmo. E tem que... É aquela história, quando a gente tem um objetivo, né? E você é uma ativista... tanto na área social quanto na área sindical, a gente não pode desmerecer. E até eu gostaria de... A gente tem visto os extremos, né? Seja qualquer lado, mas infelizmente tem alguns candidatos que são extremistas, aqueles que gostam de se promover em cima da desgraça alheia, zombando, seja zombando de pessoas... simples ou zombando. Nós temos candidato vendo por aí que zombou até de autista, por exemplo. Meu Deus. E a gente precisa justamente o contrário na Câmara Municipal. Nós precisamos de pessoas decentes, pessoas que realmente queiram fazer diferença lá. E eu volto a fazer mais uma pergunta para você, Luana. Uma vez a Luana eleita, ela vai fiscalizar os atos do Poder Executivo? Com certeza, com certeza. Esse é o meu principal objetivo. Eu tenho que fiscalizar para saber se tá indo para o lugar certo. Porque assim, a gente que mora em comunidade, a gente tem o sentimento de ser excluído. Essa é a realidade, entendeu? Parece que a gente foi jogado lá aqui no canto, lá na periferia e foi abandonado. Então, o meu objetivo principal é fiscalizar para que as verbas cheguem lá, para que a senhora, quando for fazer um exercício lá na academia ao ar livre, o material esteja preparado para receber ela. Eu fiz um vídeo essa semana de uma academia que não tem como ela ir lá se fazer exercício. Tá todo enferrujado, é perigoso ela se machucar,
né? Então, tipo, é fiscalizar esse tipo de coisa. Na onde eu moro, tem duas canchas de futebol, onde rola muito campeonato. Inclusive, os meus filhos fazem uma aulinha ali, fazem aula de futebol, que não tem condição. Se choveu, acabou. Não. Eles ficam a semana inteira ansiosos para ir fazer o treino de futebol. Mas se chove, não tem como, vira uma piscina e é coisa que o vereador poderia arrumar. Claro, Entendeu? claro. Se ele tivesse força de vontade, ele poderia arrumar. É coisa simples, entendeu? Mas a gente fica abandonado. Eles aparecem agora, nessa época. Sim. Entendeu? Você anda lá onde eu moro, no Barigui, tá todos esses que já são eleitos e reeleitos estão desfilando, dando tapinha Tão nas direto costas. lá. É, entendeu? Mas quando precisa, cadê? Bom, e sem citar nomes, Luana, Uhum. que nota, na realidade, que nota você daria para os atuais 38 vereadores, assim, que nota de 1 a 10? Ai, meu Deus, essa é. Cara, sinceramente, eu acho que eu daria pra grande maioria, um 5. Por quê? Porque. Tá abaixo da média, então não passaria, Porque né? teve recentemente aquela pauta sobre a educação, né? Uhum. E eu fui pesquisar, porque a gente tem que fazer um pouco da lição de casa, né? Porque não é só chegar lá e ficar falando bobeira, né? Dos 38, 28 foi contra a educação. Como que vai contra a educação? É o princípio de tudo. Claro. Para ele estar lá, ele teve que passar por um professor, entendeu? Inclusive, os da minha região, que eu, Luana Denis, já votei, também foi contra. E aí eu falei, não, cara, chega. Parei de seguir nas redes sociais, falei com a minha família, falei, gente, não dá, não tem como votar numa pessoa dessa. Como é que vai contra a educação? Não tem como, entendeu? Então eu dou um 5. Não é para todos, não é 100%, Aham. né? Mas a grande maioria, um 5. Precisamos de gente nova, de cabeça nova, de visões novas, de ideias novas lá dentro, entendeu? E precisamos de mulheres lá dentro também, né? Claro. Porque são 38 e eu. São 7 mulheres somente, nós temos de vereadores, então é um baixo número, nós temos 20% só de mulheres. E nós somos a maioria do eleitorado, né? Além, 53%. além da maioria do eleitorado, e você falou uma coisa muito interessante, e quando a gente vê essa questão do trabalho, tem uma situação que é a desigualdade também salarial. Uhum, Né? São mesmas funções, muitas vezes exercidas, e que a mulher ganha menos. Como que você analisa isso? Você, como você mesmo se define? Você é mulher, trabalhadora, mãe e preta, né? Que ainda tem mais discriminação. E aí, duas perguntas que eu faço. Como você vê isso? E dentro da sua categoria, tem racismo? Eu vejo isso como o maior absurdo do mundo. A questão da desigualdade, da luta da mulher, da luta dos negros. Isso não é uma luta de hoje, né? Não é de ontem, é de muitos anos atrás. E, sendo sincera, no Brasil essa luta ainda vai muitos e muitos anos ainda, entendeu? E na nossa categoria tem muito racismo, xenofobia, homofobia. Ó, teve um caso do Mercedier, que é um menino que veio do Haiti. Os meninos, do nada, foram lá e encheram ele de porrada lá, sentadinho no banco, e falaram, vai embora, aqui não é o seu lugar, você é um macaco, sua raça tem toda que morrer. Tipo, de graça, involuntariamente, assim, tipo, o menino não fez nada pra eles, entendeu? As pessoas, eu sempre comento, assim, que parece que as pessoas perderam a empatia, perderam o amor ao próximo, a vida do próximo não tá valendo mais nada, entendeu? Hoje eu não tô bem, não dormi bem, ou briguei com meu marido, ou com alguém, e eu vou ali descontar naquele que tá ali, que tá mais próximo, entendeu? Então, isso é um absurdo, não dá pra ser assim, né? Não tem como. Não tem como. Mas e essa questão da igualdade salarial, existe também imposto de gasolina, essa diferença entre os frentistas, ou seja, vamos pegar um exemplo, tem lá uma gerente mulher e um gerente homem, existe essa diferença? Então, segundo, né, se for para seguir, né, a nossa tabela salarial, não, porque a gente tem uma convenção coletiva onde a gente faz uma tabela e é específico ali
o salário para todos e todas, né? É a mesma coisa. Tanto o frentista homem contra mulher, quanto a zeladora homem e mulher, e a questão da gestão, né? O gerente, a gente fala assim que é um cargo de confiança. Então, quando o empregador fala, ó, vou promover você para gerente, então eles fazem um acordo entre eles e vê qual que é o salário. Mas tem o base, que tá dentro da nossa tabela Aham, salarial. Menos do que aquilo ali não pode, tá errado, entendeu? Mas não entendi. tem desigualdade, não. A gente segue certinho dentro da convenção Ou coletiva. seja, vocês, como dirigentes do Simpospetro, fiscalizam para ver se está Sim, sendo cumprido lá. sim. E se não tiver, a gente mete a caneta deles, que Aham. não tem esse negócio, Tem não. o quê? Um canal de denúncia, alguma Tem, coisa? eles têm o nosso telefone, onde eles podem ligar e fazer denúncias anônimas. Ano passado a gente lutou muito, muito para colocar na nossa convenção coletiva a questão do direito da mulher, do domingo da mulher. Uhum. Que a mulher, desde 2017, foi criada uma lei que ela tem o direito de trabalhar um domingo sim e um não, porque a mulher ela tem jornada dupla, né? Ela trabalha em casa, ela trabalha fora, ela cuida dos filhos, do marido, da casa. Então foi feita essa lei, só que não era aplicada, né, na nossa categoria. Mas o nosso presidente lutou muito, muito mesmo para conseguir pôr em convenção coletiva e graças a Deus tá indo, tá dando certo, tá fluindo, tá indo bem. E agora elas sabem que elas têm direito, então quando elas entram num posto que não tá cumprindo a lei, ela, pô, já vou ligar no sindicato, ó, seguinte, aqui não tá sendo um domingo sim ou não. Pode gestão, a terceirização em foco, dentro do processo eleições 2024, eleições para a Câmara de Vereadores em Curitiba, recebendo hoje em nossos estúdios a Luana Deni. É isso, né? Isso aí. E Luana, mais uma pergunta. Dentro de toda essa experiência do ativismo, né, como você falou, dessa luta pela regularização fundiária, pelos direitos das mulheres, contra o racismo, pela segurança pública, de todas essas experiências que você tem aí nesse mundo social e também do trabalho, você pretende levar essa experiência para a Câmara Municipal? Com certeza. Não tem como não levar, porque são as bandeiras que eu venho levantando, são as bandeiras que eu venho falando com todo mundo. Então não tem como eu chegar lá e não fazer o que eu tô prometendo, né? Apesar que eu não prometo, eu sempre falo, gente, eu não prometo nada, porque é disso que a gente tá cansado, de políticos que vêm, promete, 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 e quando a gente precisa, não tem, não foi cumprido, né? Então, o que eu falo sempre, assim, eu firmo o compromisso de lutar. Eu não vou desistir. Se eu chegar lá, eles vão ter que me engolir. Eu falo assim, porque eu vou ser chata, Aham. cara. Eu vou cobrar mesmo. Que essa que é... Foi por isso que me colocaram lá, né? Então, se é pra fiscalizar, eu vou fiscalizar. Ou seja, quem votar em você não vai se arrepender. Não vai mesmo. Isso eu assino embaixo. Não vai mesmo. Então tá gravado isso, hein, Isso Luana? aí, com certeza. Olha, Luana, para nós é um imenso prazer te receber aqui nos nossos estúdios. Lembrando que as eleições aos nossos telenautas, as eleições vão acontecer no dia 6 de outubro e nós precisamos exercer a nossa democracia. Por isso que a gente pede a você, eleitor, você eleitora, antes veja o currículo das pessoas, dos candidatos, das candidatas, o que que eles estão fazendo, se já tem mandato, né? E quem não tem mandato, o que que eles se propõem a fazer? Olhe o currículo, olhe, em outras palavras, se a pessoa tem realmente substância, né? Que a gente chama, brinca até substância, para que realmente possa nos representar, porque o voto é uma coisa séria. É a única, uma das poucas coisas que nós temos na vida que seja pobre ou rico, é um voto só por CPF, vamos dizer assim, por título de eleitor. Então, não se venda, não vá naquela onda, ele é um, sei lá, agora a moda, né, coach, que não sei quem, ou senão a pessoa que, como eu digo, fica esbravejando, xingando pessoas e a pessoa acha que aquilo É se bonito, sente né? representando. Então, Luana, nós queremos desejar sucesso a você e dizer mais uma vez que nós vamos estar na torcida para que pessoas iguais a você possam representar lá não somente uma categoria, mas toda uma população que se sente excluída. Então, para as palavras finais, fica o microfone aberto para você, Ilana.
Eu queria agradecer pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história, de falar, né, sobre as minhas propostas, as minhas lutas, as minhas bandeiras, e pedir para as pessoas que no dia 6 de outubro que me dê a oportunidade de ser a voz, né? Então, no dia 6 de outubro, meu número é 40500, não esqueça. Que número é? 40500. Luana Dene. Luana, Dene. muito obrigado por participar, ter aceito o convite de participar do Pod Gestão. Eu que agradeço. E quero agradecer mais uma vez os nossos telenautas. E lembrando, Pod Gestão, a terceirização em foco. Aproveitando antes de encerrar, nós sabemos que tem muita terceirização na Prefeitura de Curitiba. Sim, E, claro, nós defendemos a terceirização com responsabilidade. Mas, infelizmente, dentro da prefeitura, tem algumas empresas que não cumprem convenção coletiva, o órgão público faz vistas grossas. Então, como que você vê essa questão da terceirização, Luana? Então, eu não sou muito a favor, não, ó. Vou falar pra você, principalmente na questão da saúde, que é onde é a minha realidade. Depois que terceirizou questões das UPAs, virou um caos. Virou um caos. Então, na minha opinião, não é legal. Pode ser que algumas situações possa favorecer, possa ser benéfico, né? Mas tem muitas que não. Sabe o que eu acho da questão, minha opinião, sobre terceirização desses serviços? Que a população tinha que dar opinião. Porque é a população que usa, é a população que se beneficia ou não dessas terceirizações, entendeu? Ok. Luana, muito obrigado e mais uma vez sucesso a você e agradecer mais uma vez a você, telenauta, que nos dá a honra de dar audiência ao Pod Gestão, a Terceirização em Foco, uma realização do IMB, Instituto Mais Brasil, do Cinepress e do Sindepress em Paraná. Obrigado, Certo. Luana. 40500. Obrigado, valeu!